Se o imposto está caro, não pague. Opa, peraí, eu li errado. Pessoal, desculpa. Se todo mundo tiver consciência de não comprar o que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender. Ah, então eu me equivoquei, tá? O Lula falou outra coisa. Então essa semana a gente teve mais um episódio aqui da crise política que o Brasil vive já faz acho que 50, 80 anos e ela nunca vai passar. Para você aí que tem grandes expectativas, uma grande torcida, dificilmente a crise brasileira política vai passar, tá? E ok, o que isso aqui quer dizer na prática? Como é que isso aqui impactou o mercado nessa semana? Bom, o Lula ele deu essa declaração aqui, que não surpreendeu ninguém, no tamanho do descaso e desinteresse dele em fazer acontecer as coisas. Ele é mais um daqueles que assinam atestado, sabe? Se você não sabe, até o final do vídeo eu te conto. Mas o fato é que tem muita gente reclamando que o preço das coisas no Brasil está subindo. O preço das coisas ficou mais caro. Nós tivemos aí a falta das picanhas. Nós tivemos também agora o aumento do café, da gasolina, de um monte de coisa. Então, é verdade que algumas dessas commodities elas estão ligadas aí ao mercado internacional. Então, se o preço do café, por exemplo, sobe nas bolsas mundiais, ele também é impactado aqui no Brasil. Agora, o Brasil é um país muito comoditizado, está muito sujeito a esse tipo de movimentação, mas mais importante do que o preço da commodity é a nossa relação com o dólar em si, né? Porque o dólar ele acaba sendo um termômetro muito sensível desse conjunto de coisas, que é a responsabilidade fiscal que o governo tem, porque isso impacta na nossa moeda, porque a nossa moeda impacta a própria inflação, o nosso dia a dia, o crescimento e o valor que isso tem para grandes investidores internacionais, que é quem de fato movimenta o dólar para cima ou para baixo no Brasil e em qualquer lugar do mundo, tá bom? Agora, comenta para mim se você acha que os impostos estão muito caros e vai deixar de pagar eles para seguir aqui o conselho aqui do nosso presidente. Eu não aconselho fazer isso, tá? Mas que dá vontade, dá. E aqui no Brasil a gente tem uma conjuntura de coisas em relação ao aumento dos preços que está impactando tantos produtos diferentes e tantas classes aí de alimentos e de itens de consumo, tá? É verdade, o povo pode ajudar de certa forma a controlar o preço dos alimentos, eles podem não ser beneficiários de programas sociais, eles podem pagar os impostos em dia e não sonegar, eles podem fazer outras escolhas na votação, mas o maior responsável eu vejo que ainda muito nitidamente é o governo, tá? Por quê? Dois grandes motivos basicamente. O primeiro deles é a questão dos impostos. Essa aqui é a curva de Laffer, ou Laffer. E o que ela mostra pra gente, tá? Esse aqui é um estudo econômico, beleza? Ela simplesmente tenta relacionar duas variáveis. Primeiro, a arrecadação que o governo tem, aqui justamente nesse eixo, olha só, beleza? E no outro eixo, a famosa carga tributária, né? Então, o quanto que ele consegue arrecadar de acordo com o quanto de carga tributária ele coloca. E a gente nota o seguinte, tá? Se o governo coloca uma carga tributária, por exemplo, de 100%, a arrecadação dele tende a zero. Por que isso acontece? Porque se você tem que dar 100% daquilo que você produz, existe alguma coisa na natureza humana, né? De que se você simplesmente então não vai querer trabalhar, porque não vai sobrar nada para você. Pensa, você foi lá, trabalhou um ano inteiro, faturou ali, sei lá, 100 mil reais. Mas você vai ter que entregar tudo pro governo, porque a carga tributária é 100%. Então você vai falar assim, cara, já que não vai me sobrar nada, então eu não vou trabalhar, não vou fazer nada, e aí o governo simplesmente não vai arrecadar nada. Ou então você vai tentar sonegar, mas a gente sabe que não é possível sonegar totalmente, tá embutido aí na sua compra do supermercado, importação, gasolina, tudo. Então existe uma coisa chamada ponto de maximização da receita, né? Que é o ponto onde você consegue, no ideal do ideal do ideal, a receita máxima para o governo. Que é o quê? Que é algum lugar intermediário aqui da carga tributária, de forma que você não carrega demais ela aqui no final da curva, mas você também não coloca ela tão próxima de zero, porque senão o governo não consegue arrecadar, pagar suas contas, benefícios sociais, infraestrutura, aquela coisa toda, e a gente sabe que nunca funciona. Então, por que esse ponto é ideal? Porque se você começa a colocar muita carga aqui acima desse ponto, vamos supor que esse ponto aqui seja 20%, tá? De forma bem generalista. As pessoas vão começar a sonegar, ou então elas não vão querer trabalhar em determinada atividade, de forma que isso vai causar isso aqui, ó, a queda na arrecadação, tá? Então note, é possível você, se você coloca muito imposto, aqui por exemplo, arrecadar a mesma coisa no mesmo nível de você cobrar menos imposto, tá? Porque isso aqui, ó, é o mesmo nível de arrecadação, são os mesmos bilhões. Por isso que isso aqui é importante, porque você consegue ter o mesmo resultado de arrecadação,
só que muitas vezes cobrando menos imposto. E isso, claro, tem outros benefícios, né? Você vai ter menos atrito social, você vai ter menos problemas aí com a mídia também, pode até gerar mais benefícios econômicos, mas isso é importante, tá? Por quê? Porque quanto mais a gente se aproxima no final dessa cauda aqui, né? No final dessa carga aumentada, mais está tendendo a zero, mais gente vai sonegar e mais gente não vai querer trabalhar porque sabe que não dá retorno. Trabalhar não dá retorno, simplesmente vou ter que entregar tudo. Então, beleza. Esse é o primeiro problema do Brasil, é muito imposto. E não vai mudar, beleza? Não vai mudar. Eu não sou inocente de achar que isso aqui vai mudar e você também espero que não seja inocente de saber que isso aqui é real. O segundo ponto, o buraco é mais embaixo. Porque esse do imposto, aqui no Brasil, ainda existem formas legais de você lidar com isso. Com um bom planejamento tributário, sucessório, se você tem um CNPJ aí que consegue fazer as suas atividades legalmente, gerar nota, cara, é ruim assim, é chato. Eu tenho CNPJ, eu não gosto, mas assim, eu tenho que fazer na lei, fechou. Algumas áreas realmente não tem o que fazer. O CLT da vida paga muito imposto. Eu já fui, cara, era horrível, assim, era ridículo. Dava até vergonha de falar do tanto de imposto que pagava. Mas beleza. O outro problema, cara, esse aqui não tá muito no nosso controle, tá? Eu vou passar, claro, obviamente, né, a estratégia que vai resolver isso aqui para você e qualquer investidor inteligente que já deve estar fazendo, beleza? Mas o aumento da base monetária é um negócio muito complicado. Então, para você que é economista aí, bota nos comentários. Você com certeza sabe mais de economia do que eu, porque eu sou engenheiro, não sou economista. Mas, de forma bem geral aqui, uma explicação arredondada, até porque economia não é uma ciência exata, é uma ciência social. A gente sabe que existe numa economia aqui, por exemplo, 1 milhão de bens aqui e serviços. Se você tem 10 milhões de dólares ou de reais em termos de dinheiro circulante, se você basicamente divide um pelo outro, na média, você vai ter que cada bem desses produtos ou serviços custa 10 dólares ou 10 reais. Então, beleza, esse é o preço que as coisas custam. Agora, se você vai lá e imprime, cria do nada, da sua vontade, da sua cabeça, 10 milhões de dólares aqui, né, no exemplo, a sua base, ela basicamente duplica. Você tem 20 milhões de dólares agora circulando, mas você ainda tem 1 milhão de bens e serviços, e aí basicamente você tem que fazer a conta. Quanto que vai custar cada um? Vai ser 20. Por quê? Porque tem mais dinheiro circulando, esse spread vai sendo fechado. Então, a inflação é o aumento generalizado aí dos preços aí de bens e serviços, ou seja, o que custava 10 agora custou 20. E isso aqui ocorre justamente porque tem mais dinheiro sendo impresso, tá? Eu sei que eu estou arredondando conceitos, eu sei que não é só isso, mas aqui para nós fica aquela seguinte lição. Por que o governo vai imprimir mais dinheiro? É para ferrar com a vida das pessoas? Claro que não. O governo imprime mais dinheiro, principalmente porque ele não consegue pagar as suas próprias contas. Igual aquele seu primo que está no cheque especial e que assina o atestado de incompetente, que não consegue gerenciar os seus custos, seus gastos, está sempre quebrado, pedindo dinheiro emprestado. É isso que o governo faz. E não é só o Lula. Na época anterior também era, na próxima época também será, sempre vai ser assim. O Brasil é um país de grande irresponsabilidade fiscal do governo e também da sociedade, tá? Então, realmente uma coisa reflete a outra, o que surpreende um total de 0 pessoas que pensam um pouco. Agora, por que o governo está imprimindo dinheiro? Porque ele simplesmente precisa pagar as contas. Ele precisa pagar as contas porque ele está em déficit, porque ele está gastando muito. Por que ele está gastando muito? Porque, cara, não posso falar no vídeo, não vai pegar muito mal. Mas talvez ele precise aprender a mexer no Excel, no BI e computar os gastos que ele faz. E aí ele vai conseguir controlar os gastos sem precisar imprimir dinheiro, tá? E aí vocês vão falar, pô, mas será que o Brasil imprime tanto dinheiro assim? Cara, imprime, tá? Olha só, a linha branca é o agregado M2. É um tipo de dinheiro da economia brasileira. Nos últimos 12 meses, basicamente, teve aqui um aumento, praticamente aqui 11, 12% na base monetária brasileira. Lembra do diagramazinho, né? Então as coisas tendem a subir aqui esses percentuais. Assim, não é uma relação linear, tá? Esse exemplo aqui, ele é bem visual, tá? Existem vários agregados M0, M1, M2, M3, M4. Cada um impacta de uma forma a economia, mas isso aqui é só um reflexo de que o dinheiro ele é impresso, tá bom? E essa linha aqui de baixo é o quê? É o IPCA. Então vocês notam como o IPCA aqui com 4, quase 5% é bem diferente desses 11, 12, de forma como a base monetária aumentou no Brasil. Ah, Antônio, então a inflação é a base monetária? Cara, não é bem isso, tá? Assim, eu teria que fazer um modelo econométrico, considerar vários M2, MT, teria que considerar vários, mas você sabe
que a inflação é mais do que o IPCA. Isso acho que tá todo mundo muito ciente. Não porque sou eu que tô falando, é porque você que tá pagando preço no supermercado, né? E faz o R de resulta capital. Agora, olha só, se eu tiro o zoom, você vai ver que não é o Lula que tá fazendo isso agora. É o Brasil desde sempre, tá? Desde os anos 2000. Claro que aqui também era o Lula, aí é Dilma e Bolsonaro. Mas o meu ponto aqui não é nem partidário, tá bom? O meu ponto aqui é o seguinte, cara. Dificilmente o Brasil vai parar de imprimir dinheiro e ser realmente responsável com as contas públicas, tá bom? A maior probabilidade, sim, a essa altura do campeonato, todo mundo sabe que isso aqui tenda pro infinito. Esse aqui, eu sempre lembro disso aqui, é muito massa, cara. Isso aqui é muito engraçado. Olha que massa, dinheiro do Zimbábue. Meu Deus, olha só que legal. 100 trillion dollars. Cara, é muito dinheiro, né? São 100 trilhões de dólares do Zimbábue. Nossa! É muito legal isso aqui, né? Enfim. Então, cada vez que eu vejo esses aumentos de preço que o Lula fala, o pessoal do jornal fala, ou quando eu vou no mercado, também vou no mercado, pessoal, sou normal. Eu sempre lembro dessa nota ali do Zimbábue, ou da Venezuela também, porque isso tudo ocorre simplesmente porque estão imprimindo dinheiro, porque não fazem ali o dever de casa de cumprir aí com o orçamento, de não ficar gastando demais. Ah, Anthony, mas é economia emergente, precisa gastar mais, precisa não sei o que, precisa inflar o PIB. Assim, galera, eu preciso que você, que seja meu cliente, tenha uma boa rentabilidade e esteja protegido contra isso. É isso que eu preciso, entendeu? O resto, meu amigo, não tá nas minhas mãos, cara. O próximo que entrar não tá nas minhas mãos. Pelo amor de Deus. E se você ficar se preocupando com essas coisas, você sempre vai ficar refém do que o próximo governo vai fazer e das próximas escolhas que ele vai ter. Então eu já considero o pior caso e monto a carteira pensando nisso. A tendência é que dê muito bom. Por sinal, quem aí estava posicionado em dólar e Bitcoin e em 2024 não ganhou dinheiro? Mesmo que você estava em renda fixa ali, tá? Então, tipo assim, cara, por que eu tô trazendo isso aqui tudo? Não é uma crítica pro governo, tá? Um pouco de crítica mas isso aí é relevante, né? Minha crítica não tem valor pra... O governo não vai ver meu vídeo e deixar o like e se inscrever, mas você talvez deixe. Agora, como é que a gente faz, né? Pra justamente evitar ficar sofrendo com isso? Porque isso eu sempre falo, né? Muitas vezes você tá comprado só em reais, você só tem renda fixa lá do CDI, ou então você simplesmente não tem posições em dólar, não compra Bitcoin, nada disso, você não gosta, você desacredita, ou você tem certeza absoluta que a moeda brasileira é a melhor do mundo, enfim, é uma decisão sua. E muitas vezes você não sente os seus ativos desvalorizarem frente ao dólar, mas você sente a inflação chegando no seu bolso. Você sente o preço dos carros populares, tipo o Kwid, que é o carro mais barato do Brasil, custando 100 mil reais. O carro mais barato do Brasil não devia custar tanto. Na lógica, né? Na minha lógica, que não sou presidente do Brasil, sou presidente da Resulta Capital, CEO. Agora, você sente os impactos no seu bolso. Então, quando você tem uma carteira que ela considera essas questões, porque nós vivemos num país emergente, cara, você começa a ficar um pouco mais protegido. E esse é um negócio muito sério, pessoal. Eu sempre falo aqui das carteiras recomendadas da Resulta Capital e beleza, eu ofereço para os clientes, mas uma das bandeiras principais que eu carrego lá dentro e para minha vida pessoal não é para você ter a carteira mais rentável do Brasil. Eu sempre falo isso. Eu não ofereço as carteiras mais rentáveis do Brasil. Não é esse o meu principal objetivo. Quem quer isso, eu acredito que seja muito interessante, mas você tem que correr um risco muito grande. Eu simplesmente acredito que, através de alocações inteligentes, ETFs, uma boa diversificação entre moedas e classes, você consegue também se beneficiar da alta do dólar, do Bitcoin e de coisas que começam a te blindar um pouco da insegurança brasileira. Porque é essa insegurança brasileira que ela começa a prejudicar você no médio e longo prazo de forma silenciosa que você não vê. Primeiro é o Kwid que custa 100 mil reais. Depois é o preço dos imóveis que começa a ficar muito alto e muito caro. Aí depois é o seu salário que você, sei lá, tem o dissídio que você aumenta 5% no anual de dissídio, mas quando você vai ver o preço das coisas subiu 15 ou 20. Então, se você só depender de política pública e dessa estratégia de ficar fazendo só o óbvio, cara, a chance de você ser passado para trás no longo prazo pela própria moeda, ela é muito grande, cara. É muito grande mesmo, tá? Vocês aí que me assistem, vocês já têm aí seus 35, 40, 45 anos. Eu sei que a maioria das pessoas tem essa idade, eu acompanho ali as métricas do canal. E eu sei que vocês já viram tudo isso. Vocês já viram mudança do plano real, vocês já viram crise, tempos bons, tempos ruins. E o Brasil é cíclico. A gente tem que aproveitar esses ciclos. Não adianta você apostar com tudo no Brasil para sempre e ficar em paz com tudo isso, que muito provavelmente você vai se enrolar em algum momento e a inflação vai te pegar
e os seus ganhos ali, que você fala que ganhou lá 100% com o CDI lá na renda fixa ao longo de 10 anos, você é um grande investidor, e de fato não é uma rentabilidade ruim, mas a inflação ali, ela comeu grande parte disso. Então tem que tomar cuidado com isso. Por isso que quando eu vejo isso aqui, ó, o preço do dólar, que a gente tá vendo nessa semana aqui, tá? Porque esse aqui é o vídeo justamente aqui, ó, do panorama semanal Resulta Capital, tá? É justamente pra gente bater um papo sobre o mercado dessa semana. Cara, o dólar ali a 5,80, depois aqui de ter tido uma correção muito, muito considerável aqui, já estão quase 10% de desconto no dólar, hein? Cara, começa a ficar interessante o pessoal que tá mandando dinheiro para fora, assim, já com planejamento, com uma carteira montada, com uma carteira estruturada, tá bom? Mas assim, tava interessante também quando ele veio aqui nos R$6 a primeira vez. Vai estar interessante também quando ele for para 5,50. Não sei se ele vai, mas pode ser que ele vá. Quando ele estava aqui em cima na primeira vez, aqui em dezembro, eu fiz alguns vídeos aqui no canal, pode voltar e assistir. Eu falei o seguinte, olha, eu não sei por onde é que vai o dólar, né? Ninguém sabe, mas eu vejo que é mais provável ele bater 5,50 antes dos 6,50, né? Tanto é que ele não bateu 6,50 ainda e também não bateu 5,50. Ele está nesse range, né? Mas de qualquer forma, a gente tem que aproveitar essas oportunidades de refletir e entender o jogo macro, como é que as coisas estão se desenhando, justamente pensando aí no futuro e na continuidade. De novo, não estou preocupado em ter as carteiras mais rentáveis do Brasil. Estou preocupado em entregar diversificação, segurança, proteção do patrimônio e tranquilidade. É isso que o investidor tem que ter para dormir tranquilo à noite, para ter o seu poder de compra protegido aí no longo prazo e para também poder trabalhar cada vez mais e aportar cada vez mais, porque é um conjunto de tudo isso que vai deixar você com um patrimônio maior, com mais riqueza e com mais tranquilidade no futuro. Não é só investir com tudo e o ativo que eu comprei subiu 1 milhão%. Mas se você comprou só aquele ativo, você estava fazendo uma aposta isolada. Isso é complicado. E é por isso que eu ofereço as carteiras Resulta Capital. Então se você tem interesse, clica no link da descrição ali embaixo. Estou fazendo agora uma promoção em fevereiro justamente para deixar elas mais acessíveis para todo mundo. E se quando você acessar o link elas não estiverem ali ainda disponíveis para compra, preenche o formulário que eu vou te mandar pessoalmente a oferta quando ela estiver liberada, para você conhecer mais e considerar fazer parte. E olha, eu sei que esse vídeo foi meio off-topic, meio estranho assim, os assuntos que eu fui abordando, mas eu queria muito trazer essa reflexão, porque é uma coisa que vem me incomodando um pouco. Eu também acompanho vários influencers aí do mercado financeiro, eu vejo as opiniões das pessoas, tem muita gente que eu gosto, que eu respeito muito, com opiniões um pouco diferentes da minha, isso é normal, faz parte, acontece, mas uma coisa que todo mundo concorda, pelo menos que tem um mínimo de bom senso, é que as contas públicas precisam estar equilibradas para a nossa economia e melhor. E de tempos em tempos, as contas públicas elas dão uma ajeitada. É verdade, de vez em quando dá uma ajeitada ali perto da eleição, por sinal. E aí você pode se aproveitar aí de alguns pequenos bull markets para o Brasil voltar àquela média lenga-lenga do tipo nunca vou ser desenvolvido, mas também não sou subdesenvolvido. Mas tem que ficar ligado, pessoal, porque é muito difícil você adivinhar exatamente quando é que vem esse ciclo. É muito difícil você ter certeza de quando que o Brasil vai dar esse pequeno bull run. Então você tem que estar exposto ao Brasil, sim, mas você também tem que estar exposto ao exterior. E eu estou fazendo aqui um comentário de amigo, talvez, para você ficar ligado com a sua carteira, porque às vezes ela está num ponto de rebalanceamento em relação aos ativos dolarizados, porque eles se desvalorizaram, né? Naturalmente, o dólar foi caindo, olha só, e os ativos se desvalorizaram. Só para vocês terem noção, trouxe aqui, por exemplo, o IVVB11 e o SP500, né? Quando a gente considera aqui, sei lá, desde outubro, por exemplo, então o dólar ele chegou aqui a se valorizar os seus 14%, 15%, IVVB11 mais ainda, 20%. Mas olha só agora como IVVB11 já veio dando uma corrigida. Justamente porque o dólar está caindo e o IVVB11 corrige junto com o dólar. Mas o IVVB11 também sobe junto com o SP500. Então ele está no meio desse mix, por exemplo. E claro, estou trazendo aqui o exemplo do S&P, mas com a Nasdaq aconteceu a mesma coisa e com diversos outros índices dolarizados também. Mas às vezes é um momento interessante para você olhar para sua carteira, ver ali os percentuais. Poxa, será que está na hora de dar uma rebalanceada? Talvez não seja aqui a questão do SP500, talvez seja a questão da renda fixa que você tem no exterior. Não sei se você tem renda fixa no exterior, mas existem ETFs para isso, existem instrumentos para isso também. E o ponto todo que eu quis trazer aqui era um pouquinho dessa reflexão, porque semana vai, semana vem, às vezes o tempo vai passando, e se a gente não comenta e não tem um pouco dessa troca de ideias, a gente fica simplesmente refém e à mercê do que vai acontecendo. E isso é uma coisa que eu não gosto. É igual eu colocar o meu destino aí na mão do governo, da política ou da moeda.
E para você que acha que lá nos Estados Unidos eles também imprimem dinheiro, Anthony. Cara, é verdade, tá? E imprimem e não é pouco. E nos Estados Unidos eles também imprimem bastante dinheiro, tá? Inclusive ali na pandemia imprimiram um monte e tal. Tá tudo certo, pessoal. A única diferença é que lá a moeda é forte. O mundo ele procura o dólar, ele não procura o real. Então, por mais que também seja ruim, é menos pior do que você ficar totalmente comprado em real e aí sujeito e à mercê das decisões que o governo que controla o real tomar. E claro, né, se você não quiser estar exposto a nenhum tipo de impressão de dinheiro, você sempre pode comprar Bitcoin, até porque as quantidades dos Bitcoins são limitadas pelo código, muito provavelmente eles nunca vão conseguir mudar isso, e aqui não se imprime mais dinheiro, o que existe, existe, e é literalmente uma corrida por aquilo que está disponível. E se você gosta de ETFs e quer saber um pouco mais de uma taxa possível, que ela é escondida e bem desnecessária nos ETFs, eu te recomendo nesse vídeo aqui para você conhecer um pouco mais e, claro, evitar pagar taxas desnecessárias. Obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.